amigos, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso programa semanal, bate-papo esportivo semanal. E olha, nós temos tantas coisas para falar que eu vou te contar. Tem algumas coisas cabulosas, né? Igual o Cruzeiro. Mas não é o cabuloso, mas coisas cabulosas que só acontecem no futebol brasileiro. Agora estão pegando aí também a moda aí, fora aí está acontecendo isso também. Mas aqui está virando assim uma coisa até chata. A gente assistir um jogo ou contar aí com algum profissional que vem aí trabalhar aí no seu time, né? Mas isso é coisa que nós vamos falar aqui durante o nosso programa. Começa hoje com quem? Com o doutor? Doutor Will. Hoje, doutor Will, que teve que teve uma fala aqui de um amigo nosso aqui. Já vai começar pelos pessoal. Vou aproveitar porque ela ajeitou a gravata aqui. É o Aventurano, é um site, o Aventurano. Descendo a pancada? O site, ele está falando aqui, ó, turma ótima, quer dizer, turma ótima, né? Gosto muito, ele gosta muito do nosso programa. Temos um doutor, um professor. O professor, ele não falou do professor que você não estava aqui, né? Mas temos um professor também. E o Roy Lacerda, que não é médico, até onde ele sabe, até onde eu sei, mas sempre cirúrgico em seus comentários. Muito obrigado. Verdade. Está com a palavra o doutor. Tudo bem, doutor? Boa tarde, paz, boa noite, os meus colegas, presidente Nilton, professor Bosco, o nosso, ele não gosta que chama não, mas o nosso também comandante Roy Lacerda, Famoso. Comandante das Forças Desarmadas. Pois comandante Roy Lacerda, tá bom? Muito obrigado, Nilton, obrigado aos colegas mais uma vez. Estamos aqui para a gente bater esse papo descontraído aí do futebol brasileiro, futebol candango, e algumas coisas ali que técnico caindo, né? Técnico caindo, técnico aí do Fluminense vencendo, técnico técnico aí do Vasco, efeito Renato, né? Já ganhou duas. Já começou a falar mal nas coletivas. Mas é isso. Então, ó, mais uma vez, muito obrigado, estamos aqui. E os internautas, obrigado aos internautas por nos acompanhar aí no programa Tribuna do Esporte. Bom, e aqui do meu lado, ele que tem assim não pode chover na Itaguatinga, né? Se chover na Itaguatinga, Matuto não sai de casa de chuva. Pode, quando chove não sai de casa. Tudo bem? O senhor livrou de uma, porque teve um recado do senhor no programa passado, nós chamamos o senhor de papudo. Tomou papudo. Rapaz, boa tarde, quase noite aqui na Fazendinha, né? Zezinho, como sempre, dominando a área, mas um comentário que eu não poderia deixar de fazer sobre o campeonato do Distrito Federal e sobre o Tite, é que quando o cara está de azar, ele cai de costa e quebra o nariz. É verdade. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo Roy Lacerda, feliz que está lá agora no técnico lá de Pires, no técnico de Pires, que adora uma praia. Fla-Flu aqui, né? Boa tarde, presidente, boa tarde, doutor Wilma, boa tarde, professor comentarista, boa tarde, quase boa noite ao nosso internauta. Essas palavras que foram ditas aí, eu vou respeitar, mas não chega tanto, né?
meu grande entusiasta, digamos assim. Eu vou lançar aqui no início logo um desafio para ver quem é que vai acertar o próximo técnico a cair. E o Candangão deu zebra, não foi, presidente? Deu zebra demais da conta, porque na primeira fase esperavam, né, que seriam os mesmos de sempre, né, professor? Brasiliense, Gama, Ceilândia, o Capital, o Paranoá, o Real. Aí deu Gama, Ceilândia, Samambaia e Sobradinho. E aí adivinha? Como diria Neném Prancha, deu zebra. Deu zebra. Aí o que acontece? Eu pensei que ele ia falar segundo Jack Estripador. Mas, rapaz, mas nem o Neném Prancha acertava isso. O presidente do Brasileiro tinha 5 times, não entrou nenhum na final. Nenhum. Infelizmente. Aí, Gama e Ceilândia, lá no sábado passado, deu um empate. Né? O Gama saiu na frente, depois o Adelso mexeu lá e deu um empate. Aí o jogo foi decidido lá no Bezerrão. O Gama levava vantagem pelo empate, então não ia ter pênalti. Né? E o Ceilândia saiu na frente. E o Gama virou. Aquele Felipe Clemente, ele é iluminado. Se eu te falar Está aqui, jogando muito. para mim, a nota negativa ali, o futebol, eu não vou discutir o futebol de Brasília, ele melhora ano a ano, mas ainda não está numa divisão, né? Ele entra na quarta, mas não consegue chegar à terceira nem à segunda. O lamentável foi o pouco público, né? Professor, Não no jogo do Gama, eu né? ia dizer, inclusive, isso. 8.194. O estádio é para 17 mil pessoas, Mesmo cara. assim, né? Pois Eu é, acho. a chuva também atrapalhou muito. Você sabe que aqui em Brasília chover? Eu achei um bom público, professor, se nós fizermos um resgate dos anos passados, anos anteriores aí, lá no Abadião, era o quê? 800 pessoas, 700. Mas nos tempos áureos do Gama Enchia. Bom, aí, Aí no sábado. Peraí, inclusive aquele que nós estávamos lá, desculpa, eu já falei disso aqui umas 3 vezes, né? Aquele lá. Baguá lá, Aquela bagunça que correu o mundo aí, com o Brasiliense e Gama, foi horrível aquilo ali, né? Coitado, Tava né? lotado, Saiu de cueca. o estádio lotado aquilo ali. Né? Aí, né, ficou o Gama, venceu lá, de virada, lá no Bezerrão, e foi para a final. Aí ficou esperando de camarote o jogo seguinte, que era Samambaia e Sobradinho. Assim, pela crônica esportiva, pelos os boatos que a gente ouvia aí, era Samambaia jogava pelo empate, tranquilo, né? E por um azar danado lá no segundo tempo, o jogador lá do Sobradinho deu um chute lá, assim, meio caindo, pegou no pé do zagueiro, cobriu o goleiro, o Sucuri, que, por sinal, eu quero fazer um registro. Bom goleiro. Esse Sucuri, Não gosto, ele é não, bom goleiro. Mas espetacular. não é de hoje. Não é de hoje. Ele salvou o Samambaia de levar uma goleada. O professor também, nós já fizemos muitos jogos em que o Sucuri fechava o ar. Ele Sempre é muito Vamos goleiro. promovê-lo a Anaconda. O Sucuri, parabéns, Sucuri, você salvou gols certos, fez milagre, né? E aí quebrou A sequência a da sequência deu Sobradinho. E lá no Sobradinho, você conhece, o senhor conhece, tem um jogador lá que ele já é bastante experiente, que chama-se Aldo.
O Aldo tem até um apelido que o Expedito é quem colocou. Vai o Aldo, cada enxadada de uma minhoca. O Aldo. Do pescoço para baixo da canela. O Aldo, aonde ele joga no Nascapim, cara. Que é cada. E ele. Tá, E ele- jogava. Eu tive a oportunidade, eu fui em um evento Ele jogou muito tempo no Tabatinga, no Brasiliense. brasileiro. Eu fui a um evento na prefeitura, Achei que era na Potiguar. No Novo Gama? Mascaria. foi um evento na prefeitura do Novo Gama e ele estava lá. Tem uns 6 anos, isso mais ou menos. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu fiz uma entrevista com ele lá. Eu sempre fui fã do Aldo. Sempre fui fã do Aldo, acho até que ele merecia ter jogado num time maior, fora do Distrito Federal. Ele começou jogando lá no Lusiânia. Foi. Aí depois ele foi para o Brasiliense e hoje ele está no Sobradinho. Está no Sobradinho. É o número 5, número 5, vai. Antigo. Mas olha, joga muita bola. Muita bola. Eu hoje não sei a idade do Aldo, hoje, mas deve estar já aos seus 30 e qualquer coisa. Faz 40. Não, acho que não chega Aí eu quero fazer. uns 34, 35 anos. Aí eu quero falar o seguinte: agora ficou para a final, Roy, Gama e Sobradinho. Aí por que eu falei do Aldo? Porque o Gama, até então, é um técnico muito experiente, que é o Luiz Carlos, vai vir. Já estava lá no Cerejão vendo o jogo para saber qual que seria Escolhendo o adversário. Aí o que acontece? Só que vai ser um jogo, como diria lá o técnico agora, o Leonardo Jardim, um jogo muito estudado, porque o Sobradinho também não chegou lá por acaso, né? Depois de muitos anos. De muitos anos. Aí o que acontece? Aldo deve ter mais uns 3 ali que são bastante experientes, que pode surpreender a Sociedade Esportiva do Gama. Ou seja, será um jogo de xadrez que quem souber mexer as peças melhor leva vantagem. Isso. Pode levar vantagem. Então é isso aí. Jogo único, né? Jogo único. Jogo único. Sábado no Estádio Nacional, né? Nacional. Só da Mané Garrincha, lá no Nacional. E vou dar um aviso aqui para o torcedor: 60 mil ingressos De graça. Você tem que entrar no site da federação ou do governo, aí eu não sei, aí você vai ter que procurar aí, que fugiu, deu um branco aqui. No ano passado foram 40 mil. E o transporte gratuito também. Então, é para encher. O transporte gratuito não é só para o jogo, no final de semana o GDF Já faz isso há algum tempo. né? Então não é vantagem isso aí, Não. né? Já é mesmo, né? Não, porque já é mesmo. E eu só quero fazer um alerta. Metrô também, metrô. Eu só quero fazer um alerta, porque tem os espertos. Tem. Aqueles que vai tirar mais de 10 ingressos. Para vender. Para vender lá depois. Além do golpe, né? O golpe. Então fiquem atentos, porque o ingresso é de graça. Eu até ia ligar para o Ender, né, para pedir uns ingressos para sortear. Ele falou: é de graça, Nilton. Não precisa pedir. Não precisa pedir, né? Então é isso aí, meu amigo. O que a gente tinha que falar do Candangão é isso aí. Sábado agora a MMTVNet vai transmitir. Infelizmente não podemos transmitir com imagens, mas a gente vai filmar o jogo, isso se eu for lá, né? Porque de repente pinta algum evento aí extra, a gente precisa ganhar dinheiro, né, doutor? Mas se Eu também. tudo der certo, Eu também. e o doutor for lá também, já temos aí o nosso doutor nunca comentário. foi lá com a gente ganhar dinheiro, né? O doutor não, ele dá abonado. O doutor não precisa. Então é isso aí.
sábado, 16 horas, aqui na LMTV Neto também, você vai ter aqui a história do jogo. Nós vamos contar para você aqui. Pena que a gente não pode passar com a imagem. Pode adiantar? Luiz Maurício. Comentário Russo e Dr. Wilmo. Porque ele já me cutucou aqui e disse que vai. Então tá aí. Eu só não vou levar o Roy Lacerda porque ele ainda não tem. Eu fiquei calado, porque eu estou dependendo do doutor. De um profissional do direito está 3 meses, certo? Com a minha documentação para proceder. Dou a minha mão fica a bem complicado. Quando eu vejo falar Luiz Maurício, quando eu ouço falar Luiz Maurício, Expedito, Companhia Limitada, eu fico lembrando de um cara lá no Rio de Janeiro, certo? Que a vinheta era assim: Roy Lacerda, a bola vai rolar. É isso aí. Então, meu amigo. Perdão da má palavra. Então, o nosso programa já começa assim, bastante animado, levando até você aí as informações aqui do Canegão. Vamos virar a página? Tem mais alguma coisa para falar aí do Canegão? Alguma coisa? Você que também precisa renovar, né, a sua credencial para a gente ir junto. Eu ultimamente estou trabalhando mais futebol amador. Não, e aquele freelancer, né? As pessoas me convidam, eu vou lá, faço o jogo e tal. Resumindo, você tem dinheiro, você vai, não tem. Não precisa nem ser muito dinheiro, não. Pode ser pouquinho, bem pouquinho mesmo. Basta não ter aquela encheção de burocracia, né? O carro não pode entrar, você chegou aqui hoje, tem que ter tantas vezes. Então, quer dizer, vem de facilitar a vida da imprensa, sempre dificulta. Então, eu continuo lá fazendo meu freelancer. Mas o que eu queria dizer é que, às vezes, a quantidade não quer dizer qualidade. Isso é verdade. E em Brasília, o Gama, mais uma vez, provou que é o time da massa. O Ceilândia provou que é o segundo time da massa. E o Sobradinho comeu tudo pelas beiradas, chegou na final. É isso aí, eu até acho, você falou um negócio interessante. A quantidade não é razão de qualidade. Nunca foi, né? Aliás, quando você tem muito, o pequeno fica querendo o quê? Crescer. Então, te puxar o tapete, né? Então é isso aí, foi o que aconteceu aqui no Distrito Federal, no nosso Canegão. É uma pena que um dos grandes ficou de fora, né? Mas pior que não tem calendário para o ano que vem. Aí é que complica mais ainda. Mas tem a Série D, de repente consegue aí alguma coisa, né? Vai ter que ganhar a Série D. Vamos virar a página. Cruzeiro, vou começar com o meu Cruzeiro. Tem aqui uns recados aqui, até já vou adiantando os recados aqui, ó. A Margarida Justino, lá de Belo Horizonte, o próximo técnico do Cruzeiro tem que buscar uma nova fórmula tática, união do elenco e recuperar a confiança do torcedor. Concordo com ela. Vamos começar lá com o Roy. Você acha que precisa disso mesmo, o Roy? O próximo técnico, inclusive, está falando aí que estão comentando que vai ser o Felipe Luiz. Tem que fazer isso mesmo? Você acha que o Tite perdeu ali o que a gente costuma sempre falar aqui, o vestiário? Margarida, o nome dela. Margarida. Muito grato, Margarida, aí pelo teu comentário. Eu não concordo plenamente com você, e vou dar exemplos aqui atuais, certo? O Tite ou qualquer outro treinador, presidente Nilton, perdeu não só o vestiário, mas perdeu o que nós chamamos de elan, junto à torcida e junto à diretoria. Então, o próximo técnico do Cruzeiro, do Flamengo, certo? Do Ceilândia, seja lá de quem for, ele tem que vir com a sabedoria
de agrupar todo mundo. Se não for assim, não vai. Vide, nós vimos na viatura agora conversando com o Will, o que o Renato está fazendo no Vasco. Será que com o Diniz os jogadores não sabiam jogar bola e de uma hora para outra, da noite para o dia, com o Renato começar a aprender a jogar bola? Então, a coisa vai por aí. O Pesolano fez, que nós já estamos falando de Cruzeiro, o Pesolano fez um trabalho razoável no Cruzeiro, em compensação no Internacional está uma draga desgraçada, com todo respeito ao torcedor colorado. Então, será que Pesolano desaprendeu a ser comandante, desaprendeu a ser treinador, desaprendeu a lidar com os jogadores como técnico? No Cruzeiro faz um trabalho muito bom e no Internacional está penando. Então a coisa não é por aí, a coisa é muito mais psicológica, a coisa é muito mais de agrupar os jogadores, porque o que é que está acontecendo com esses times que estão na rabeira? Todos eles. É o mental, é o psicológico, todo mundo no blá blá blá. E eu tenho um treinador de campo aqui ao meu lado. O que está faltando é ser treinador peladeiro. Vem cá, meu filho, que saudade eu sinto. Alô, Joel Santana, um grande abraço. O Papai Joel, literalmente, vamos botar assim, o Gabigol está em baixa, está criando problema, literalmente sentava do lado e dizia: meu filho, chora suas mágoas, que o ombro aqui está acostumado, está calejado. Então o que está faltando é esse, para os grandes, certo, clubes, que de uma hora para outra não tem nenhum, ninguém está na Série A, como foi dito aí, ninguém está na Série A por acaso, ninguém chega à seleção brasileira por acaso. O que está havendo é um problema de mentalização entre grupo dos grandes clubes. E tem os treinadores, fulano de tal está ultrapassado. Não, eles podem e está sem atualizar o futebol moderno. E o futebol brasileiro, que é esse que nós discutimos aqui no Tribuna, ele está sendo muito copiado, meu caro Milton, lá das Europa, como diz o outro, principalmente do espanhol, italiano e um pouquinho do inglês. Então o grande problema, na minha ótica, é esse aí. Alô, vou aproveitar aqui e falar para o professor que foi um jogo bastante difícil, professor. Como o doutor é um catedrático em inglês, né? Eu vou... It is very important. Alright? Aí eu vou perguntar para o professor o seguinte: professor, no jogo do Cruzeiro e do Vasco da Gama, o Cruzeiro saiu na frente, teve aquelas viravoltas, no último minuto lá o Cruzeiro empatou, e aí apareceu um dirigente do Vasco tumultuando lá e levou até gás de pimenta, teve um problema sério. Será que é parente do Eurico Miranda? O que isso vai adiantar no jogo? O jogo já tinha terminado, ia adiantar isso? Eu já falei, eu adoro ver o futebol. Ele aqui citou o futebol espanhol, a bola não sai do chão. Para mim, futebol inglês, que vivia de bola alta na área, não sai do chão. E eu adoro mais ainda o comportamento dos dirigentes que sentam um ao lado do outro, fica lá conversando e bebendo água, agindo como dirigente, não como torcedor. E quando você começa a agir como torcedor, igual agiu o diretor do Vasco da Gama, antes dele agir daquele jeito, ele tinha que conversar com o Renato e conversar com o jogador dele, que tinha feito 2 gols, tinha tudo para sair consagrado de campo às vésperas de uma convocação, e foi expulso. E faz uma presepada daquela, porque não aceita ver um colega em campo ter mais habilidade do que ele.
ele poderia ter quebrado o tendão, rompido o tendão de Aquiles do rapaz. Foi muito bem expulso. Professor, ele pisou acima um pouquinho do tornozelo. Covardia. E aí é o que eu falo. O nosso amigo, grande comandante aqui, Roy, falou: cadê o treinador no vestiário? Cadê o presidente? Ei, vocês aqui vão ter que ler nessa cartilha aqui do clube. Você é um atleta ou você é um pseudo-atleta? Porque aquele rapaz que fez aquilo com o jogador, aquilo não é ser atleta, cara. Aquilo ali é a negação do esporte, porque o rapaz ia sair no meio de dois e abrir Matheus Pereira, né? E abrir um corredor. Ele não aceitou tomar o drible. Ou seja, o que é ser atleta? Né? O Pierre de Coubertin lá, o importante não é vencer, o importante é competir. Então, aí o Renato falar que deu 10 minutos, olha, depois dos 40 minutos, não teve jogo. Enquanto no mundo inteiro está se preservando a bola não parar, o futebol brasileiro está evoluindo, preservando o cara ficar deitado lá no chão. E aí, ao contrário do que fala a grande imprensa, quem começou isso foi o Neymar, que ninguém tem coragem de falar isso porque recebe jabá de todo mundo, entendeu? Quem começou esse negócio de ficar deitado no chão foi o Neymar. E aí o diretor vai lá, o Renato vai para entrevista e fala que o árbitro não podia ter dado 10 minutos. Eu acho que o árbitro tinha que dar 15, 20, e se o Vasco continuasse fazendo cera, desse mais tempo, porque você volta ao Tele Santana. Machucou? Não, levanta. A bola tem que estar jogando. Não é o tanto de desconto que você vai dar que vai fazer um jogo bonito, não. É o jogo ser fluente, para o jogo fluir, que você vai trazer pessoas para ver o futebol. E infelizmente o atleta foi muito bem expulso. O Renato mais uma vez perdeu a oportunidade de ficar calado, e o Pedrinho, nos bons tempos do Elvírus Miranda, fez aquela presepada para jogar para a torcida. Agora, também foi muito azar do Cruzeiro tomar 2 gols daquele jeito. Por isso que eu falei, quando você está de azar, você cai de costas, quebra o nariz. Eu quero só acrescentar aqui nesse problema do Neymar e da cera, que é isso aí, doutor, o Roy e o professor, isso aí é uma vitrine muito feia para a base. Os meninos estão aprendendo errado, a fazer isso aí errado. Já chega no campo hoje, assim, já sai rolando para lá. Isso é muito feio. Doutor, o Marco Antônio também, lá de Belo Horizonte, o Tite está ultrapassado. Não, está perguntando para a bancada. O Tite já está ultrapassado, mas eu quero aproveitar e como o senhor entende um pouquinho de leis, né? Eu sou leigo. O senhor é magistrado, né? Num caso desse aí, por exemplo, o professor falou certinho, o cara entrou para arrebentar, covardia, tirar o cara do futebol para sempre, né? Nos estatutos ali, naqueles preâmbulos ali dos contratos da federação, o senhor acha que deveria ter uma cláusula ali, principalmente num caso desse aí, ser banido até o atleta? Nossa, vejam bem, eu quero abordar aqui 2 pontos. Antes de responder a sua pergunta, eu diria que eu discordo do professor Bosco em relação... Cuidado, hein? Hoje está nervoso, hein? Em relação ao início da cera
teria Do sido Neymar. o jogador Neymar. Por que eu digo É isso? que o doutor, o professor, ele acha que o Neymar Porque é eu um digo- artista. Por que eu digo isso? É que a cera não apareceu no Neymar, no Santos. A cera, esse formato de atrasar o jogo, não apareceu quando o Neymar apareceu para o futebol. Quando o Santos era um time. Quando o Neymar apareceu para o futebol. Não foi aí. A cera já vem há muitos anos que nós acompanhamos isso. Nós temos aqui na bancada uma pessoa que foi profissional narrador da Rádio Guanabara do Rio de Janeiro e entre outras praças de esporte ou em outras cidades. Então, eu só quero dizer aos internautas em relação à colocação do professor Bosco, é de que não vejo que isso tenha sido começado com o jogador Neymar. Por quê? Porque a cera já existia. Mas de 2014 para A cá, cera já existia, toda a vida ela aconteceu. E tem uma outra coisa que eu abomino no futebol. Os jogos que tenho visto lá de fora, eu não vejo essa cena acontecer. A falta, e há quem defenda isso, cometeu-se a falta, ou o jogador faltoso, ou o colega dele, o companheiro dele, pega a bola, segura a bola, joga a bola às vezes para trás, 5, 6, 10 metros do local de onde aconteceu. Quem defende essa atitude, isso para mim também é cera. Quem defende essa atitude só vê o lado do jogador do time que foi penalizado. Não, já ouvi isso 2, 3 vezes. Não, é para dar tempo, ele está no papel dele para dar tempo que o time dele se recomponha antes de bater a falta. Discordo totalmente disso. Os árbitros têm sido complacentes e a CBF deveria, lá pelo seu departamento de árbitro, ditar uma regra em que fez a falta o jogador faltoso ou o jogador do time faltoso, jogou a bola para trás, Cartão amarelo mesmo. cartão amarelo nele. Eu acho aquilo um absurdo aos meus colegas aqui da bancada, aquilo ali. Assim como acho a cera. Aí acho a cera absurdo do Neymar, do Davidson, que estava deitado lá e com o olho aberto, olhando para ver se... Piscando o olho com três Piscando o olho, né? Piscando o olho. ridículo. O cara o jogador tem 80 câmeras lá, será que ele não exatamente. sabe disso não? O jogo do Cruzeiro e Vasco teve um momento que um jogador do Vasco caiu. Acompanhe isso, tentem recuperar isso. O jogador do Vasco caiu e o juiz mandou que o jogo continuasse. Vocês observaram que daí a pouco a câmera pegou o jogador do Vasco, ele se levantou normalmente e foi Tem para o vários jogo. jogos já acontecendo isso. Quer dizer, é uma coisa, é um negócio absurdo que está acontecendo em termos de desrespeito com o público, com o torcedor que vai ao estádio, desrespeito ao colega do time adversário. Doutor, mas absurdo. está surgindo uma coisa importante. O árbitro está chegando para o jogador e fala assim, ó, se o massagista entrar, você vai ter que sair e vai ficar do lado de fora. Você já notou que melhorou um pouquinho? Mas a regra, professor, é assim, se o massagista ele for atendido dentro de campo, ele tem que sair para depois retornar. Dito isso, em relação ao que o presidente perguntou, eu não vejo, não há na minha visão a possibilidade de que no instrumento contratual isso seja previsto. Por quê?
porque a lei do futebol assim não prevê. Então, É uma legislação trabalhista. Não adianta você querer incluir num contrato de trabalho de atleta para executar o trabalho de jogador de futebol, incluir uma cláusula. Eles podem incluir a cláusula que quiser, penal, de sofrer multa. Isso que eu ia perguntar. Sim, mas aí é uma questão dos contratos de cada equipe de futebol, desde que não venha ferir a legislação vigente. E isso que você me perguntou, eu não vejo por falta de fundamentação legal que possa parar isso, Newton. É a minha visão. Eu perguntei até, professor, porque o atleta fazendo isso, uma vez que ele fez isso, ele prejudicou a equipe dele que está num campeonato que gera dinheiro. E ele não preocupou nem com a equipe dele, nem com o profissional. Mas é isso que eu estou falando. Quando o diretor fica fazendo o papel de torcedor, no vestiário do Vasco tinha que ter uma cartilha aqui, ó. Você levou cartão amarelo por inconsequência, você vai ser multado. Você levou cartão vermelho por fazer uma estupidez daquela, você vai ser severamente multado. E se ele quebra a perna do cara, ele impede um colega dele de trabalhar durante 3, 6 meses. Aí, doutor, antes poderia ter uma causa seguinte: o clube daquele atleta vai arcar com todo o procedimento de tratamento. Aí depende de legislação. Foi o que eu me referi. E aí foge até, na minha visão, a competência da Confederação Brasileira de Futebol. Aí é mais uma questão mundial em que deveria ser disciplinado pela FIFA. Por quê? Porque esse comportamento não é uma regional ou brasileiro, só do Brasil, não é. Sim, qualquer time do mundo corre nesse para mais ou para menos. Mas não é o caso da seleção, porque se o jogador for servir da seleção, quem arca com todo o tratamento do atleta? Eu gostaria de dar um pitacozinho nesse. Mas eu só queria falar eu vou deixar você dar um pitaco, mas aqui, quanto ao Neymar, você falou que começou com ele, o René Simões e o Dorival Júnior teve muito problema no início com ele, falou até que estava criando um atleta diferenciado aí, e que até hoje dá problema. Ele dá problema porque todo mundo parece que fica com medo de falar alguma coisa para ele. E aqui também eu notei aqui alguma coisa aqui, que o cartão amarelo pode seguir esses jogos aí de basquete, essas coisas aí, ó. Você tomou um amarelo, você vai lá para fora, fica lá 5 minutos lá de fora, para depois você voltar. Aí tá fazendo cera, chama o massagista lá para a marca, põe lá, vai ficar 5 minutos fora, e não pode substituir não, tem que ficar lá de fora. É uma lei que pode fazer. Aí tem outra coisa aqui. Peraí, tem uma outra coisa aqui que eu anotei aqui, que eu nem entendi mais minha letra aqui. O pitaco é de quem? O Márcio Rossini. Vamos lá. Eu vou ser um pouquinho histórico nesse assunto aí. Lembram os nossos amigos internautas e o pessoal da bancada, quando o Márcio Rossini do Bangu quebrou a perna do Zico? O que foi que arrebentou o joelho. Como é que se diz? Que até hoje como é que se diz? Radicou para a cintura, né? Tentou-se na época se fazer uma legislação, mas a FIFA não aprovou, certo? De que se o jogador fizesse uma falta e no seu companheiro adversário ele ficasse 16 dias, porque vai para aquela lei do INSS, do atestado de 15 dias, não é? Os 15 primeiros dias pela empresa. Se o atleta ficasse mais de 15 dias afastado das suas atividades, o causador da lesão
também ficaria ao mesmo tempo sem jogar futebol. Eu acho que era maior, Vocês lembram disso? seria a lei mais certa que Infelizmente, é a FIFA quem comanda o futebol mundial, e na Europa não existe esse tipo de maldade. Então, isso ficou só no imaginário da coisa. Agora, que a falta foi tremendamente desleal, covarde. e eu quero ver no futuro o que é que o Tribunal Superior de Justiça Desportiva vai fazer com esse caso. O senhor tinha que estar com ele. Não, eu só ia completar, ué. Já terminou? Só ia completar. Não, não pode. Então, o que acontece é isso. Enquanto não houver um rigor, presidente, disciplinar na história, a partir Do clube, né? Exatamente. A partir da direção do clube, essa coisa não vai nem diminuir, pelo contrário, a tendência é aumentar. No tempo que Dandan jogava no Itaquaraí, não, peraí que eu vou lembrar. Taquaral. Não, é lá no Rio de Janeiro. Se você fosse expulso, 80% da sua, porque não era salário naquela época, da sua gratificação você não recebia. Se você tomasse 2 cartões amarelos em 3 jogos, você seria multado em 20% da sua gratificação. Então todo mundo procurava naquela época jogar futebol, e de maneira honesta, com H desse tamanho, não do jeito que está aí. Eu quero só complementar. Não o que o Vai falou, concordo plenamente. Veja que ele fez referência à lei mundial, que na minha visão deve ser disciplinado pela FIFA em relação a isso aí. Bem, Mas está vindo algumas coisas da tá, FIFA estão aí. vindo alguma coisa, e uma delas, eu não vou dizer, eu não vou fazer referência agora, pelo fato de que vai ser implantado na Copa do Mundo. Mas eu queria só completar o que eu falei, não o que o Roy falou, porque não precisa de completar o que o companheiro Roy falou, é de que o que eu estava falando vale tanto essa de voltar a bola, segura a bola, volta, chuta a bola para trás 5, 10 metros para retardar a cobrança da falta. Os entendidos ou aqueles que defendem essa cultura, mas é para o time se armar e dar tempo que ele volte para... É um problema de quem cometeu a falta. Lógico, não faça a falta. É só não fazer a falta. Então, observem para vocês verem. Os próximos jogos, realmente, o Wilman falou isso lá no programa. Acrescento a cultura, 2 coisas: a cultura do lateral. A falta, esta mesa tem um formato de um campo de futebol. Aqui a bola sai, é o lateral aqui. Já viram? 5, 6 metros. Já viram quem vai cobrar o lateral faz? Aí ele vem, Newton, aqui, passa por aqui e vem aqui para bater o lateral aqui. O bandeirinha ou o juiz manda que ele volta. Aí ele volta 3, ele veio 5, aí ele volta 3, aí ele volta 3. Na hora que ele vai bater o lateral, ele vem mais 2 para cá. Então, no frigir dos ovos, praticamente ele bateu o lateral quase onde ele estava inicialmente. É isso aí. O outro é isto aqui. Vamos acompanhar. Esse aqui é o quarto de 5, não é isso? Eu faço uma pergunta aos internautas e aos meus colegas de bancada: qual é a diferença? Isso aqui foi feito para que quem vai cobrar o escanteio coloque a bola aqui dentro, ou não é? Claro que é, claro que foi feito para isso.
para que tenha esse círculo aqui, o quarto de círculo, tá? Qual é a diferença que faz para quem vai cobrar o escanteio? Que ele coloca a bola aqui, Do lado de fora, ou e sem tocar na linha, né? É a projeção da bola. Qual é a diferença que ele faz? Aí veio uma interpretação aí da FIFA. Não, ele pode colocar a bola aqui desde que ela tenha um pedacinho colocado em cima do quarto de círculo. Para que isso? É questão de 2 centímetros, 3 centímetros. Então, isso é para imbricar. Criar Então implicância. criou-se essa cultura de não respeitar a norma. É esse o problema. E aí não é só jogador brasileiro não. Eu tenho visto os jogos lá de fora que também com muito menos comportamento em termos do quarto. Will, você está se prendendo. Mas tem hora que o bandeirinha tem que chegar lá e pedir para ele botar a bola para dentro. O árbitro às vezes vem e pega a bola para dentro. Aí vira as costas e volta a bola. Por que lá. não se cumpre a regra para evitar esse atraso do bandeirinha ou do juiz É o que e até eu lá? falo, é uma regra, é uma coisa tão simples e que Mas não isso aí- acrescenta nada. Isso aí é um atraso do futebol. Não Porque acrescenta nada. eu faria o seguinte, se eu estou lá na Internacional agora. Lateral, antes do meio de campo, pode ser com o pé e não tem impedimento. Lateral, depois do meio de campo, tem impedimento. Bota com o pé, acaba com isso. Eu ia falar sobre isso aqui agora, eu ia falar sobre isso. O lateral cobra com o pé, já o juiz já vai lá e marca onde quer. Futebol de salão antigamente não era assim? E outra, Hoje tem um é- negócio. Ainda é com o pé. E tem um negócio, eu acho que deveria implantar. Eu não sei se eu estou sendo muito duro, mas tipo assim, hoje já implantou aí, o juiz já está lá, 8 segundos é escanteio. Melhorou demais, você Já viu? melhorou. Eu acho que Com deveria. 6 segundos, o goleiro também não obedecia, Não não. obedecia, não. E agora, 6 segundos, não. E agora eu acho que deveria implantar o seguinte: 3 faltas, um tiro direto, não que seja pênalti, mas fora da área, ali, Fora da área. distância. Dentro da meia-lua. Dois lances. Tiro direto. Tem 2 lances. 3 faltas daquele clube, vai acabar com isso, né? Olha aí, Paulo Matias, lá de São Paulo. Agora vai falar do São Paulo. São Paulo está mostrando uma nova melhoria de jogar, uma nova mentalidade de jogar. Beleza, Não foi o Crespo, não? É, Não pode atribuir isso ao Crespo. Roger vai dar certo. Vai dar, bancada? Estou perguntando aqui. Vou falar eu porque eu falei isso em programa anterior. Aonde o Roger Machado passou, fez um trabalho de regular para cima. Assim como o Renato, até a Copa do Mundo, ou um pouquinho depois da Copa do Mundo, o Vasco vai dar uma melhora sensível. O Roger Machado vai melhorar e já está provando nesses 3 jogos, não que tenha o dedo dele, mas a filosofia de agrupamento, do cara comer a bola, ter fome de jogar a bola, de ganhar o lance. O Roger vai fazer um bom trabalho, sim, no São Paulo. Agora, presidente, deixa eu aproveitar esse gancho aí dos jogadores, desrespeitar as regras e tal. Eu prometi hoje de manhã a um grupo de amigos que eu ia sentar no cacete e vou dar aqui os meus 2 números de DRT, tanto como jornalista, que é 1180, e o de radialista, que é 2634, para os coleguinhas do sul do país, ou para quem de direito, para quem interessar, possa fazer chegar o que eu vou comentar aqui agora a respeito de um pseudo-árbitro chamado Rodrigo José Pereira de Lima, que no jogo ontem do Palmeiras não foi homem com H, amarelou quando não expulsou o goleiro Carlos Miguel, que largou a bola. Ele sofreu a falta, mas ele largou a bola
e agrediu o jogador do Mirassol, e o juiz não teve peito, não teve raça, não foi homem para expulsar. Então, na minha opinião, todo jogo que esse rapaz estiver apitando, eu vou deixar de ver, porque é para se cumprir regra. Aí, algum me disse hoje de manhã, mas Roy, o VAR teria que ter chamado. Não, o VAR não teria que ter chamado, porque é decisão de campo. E essa ação não é interpretativa, não. É agressão, certo? Você largar a bola, você deixar de disputar o lance para ir agredir um companheiro. Foi o que o senhor Carlos Miguel fez ontem, e o senhor Rodrigo José Pereira de Lima, que eu não sei em que estado nasceu, na Bahia não foi, e muito menos no Rio de Janeiro, não foi homem suficiente, não teve peito para expulsar. Sabe por quê? Porque a camisa do Palmeiras pesa, o investimento do Palmeiras é alto. E aí, quem saiu prejudicado? O Mirassol e o torcedor que vai lá ver o futebol numa disputa limpa, honesta. Infelizmente, nós estamos caminhando, meu caro Bosco, para que, em vez de ter 60% de futebol, como a FIFA quer, o futebol passa a ter 30 minutos, um terço do que ele é programado para existir. Hein, Roy, mas você observou, num lance lá na lateral, o zagueiro do Mirassol foi para a jogada, acho que foi o Fraco, entrou por cima, rasgando ele de cima e embaixo, o árbitro não deu amarelo e ele também fez a mesma coisa que o Carlos Miguel fez lá no gol. Lembra? Aí é o que eu falo. Compensou? Não. Peraí. Foram dois. Peraí. O que eu quero dizer? Primeiro, o Fraco Lopes, olha que ele entrou. Ele já tinha o cartão amarelo. Já tinha que dar o amarelo. Ele não deu. O jogador revoltado agrediu o Fraco Lopes, expulso. Mas aí é o que eu falo. O árbitro, ele deixa de ser árbitro, deixa de ser juiz e tenta ser mediador. É o erro. Porque se ele fosse árbitro, ele tinha que ter expulsado o Fraco e tinha que ter expulsado o cara que agrediu o Fraco. Exato. Aí lá na área também ele tinha que expulsar o Carlos Miguel. Aí ele tentou mediar e aí é a tragédia do juiz, que é o juiz caseiro, não apita contra o time da casa. E tem muitos na Série A do futebol brasileiro que é esse tipo de juiz caseiro. De árbitro, né? Você está falando em Palmeiras, o João Paulo manifestou aqui. Deixa o João Paulo se manifestar aí. Um grande João abraço, Paulo. João Paulo. João Paulo, Mas da Bahia. É o número 1. O João Paulo falou também do Vasco 2-1 no Palmeiras? Não. Ele está falando aqui, De virada. De virada, ele está falando aqui, ó, doutores estão tentando colocar o Neymar na seleção de todas as maneiras. Isso é verdade, eu também concordo, João Paulo. De todas as maneiras. Tem a mínima condição física. Acha que consegue? Só para lembrar, Palmeiras está no jogo. João Paulo. É o arqui-inimigo. Eu acho que você deve fazer referência também à virada do Vasco em cima do Palmeiras, né? Não, e do desespero do Abel, né? E o desespero do Abel. E com o time titular, diga-se de passagem. Time né? titular. Palmeiras. Não, isso aí você não fez essa referência, não. Mas o Vasco ganhou aí do Palmeiras 2-1. Tá bem? E perdia de 1 a Dizem que 0. a Bahia fala assim, de virada é mais gostoso. De virada. Como o Bahia fez em cima do Em Vitória. relação ao Neymar, o Neymar deu uma entrevista no final do jogo contra o Corinthians, dizendo que ele tem feito de tudo, ele tem trabalhado
para voltar à seleção. Palavras dele, é só quem assistiu ao jogo Santos e Corinthians, no final do jogo ele deu essa entrevista. Então, nós vamos ver daqui a pouco, nós no programa de hoje, daqui a pouco nós vamos ver a convocação da seleção brasileira feita ontem pelo Ancelotti. Então, eu particularmente, como eu tenho as minhas restrições em relação a alguns procedimentos do Neymar, mas eu levaria o Neymar. Eu tenho ouvido muitos comentaristas, estudiosos de futebol, e entre tapas e beijos, alguns não levariam, outros levariam o Neymar. Eu particularmente acho que o Neymar deveria ir estando bem fisicamente. A questão técnica não se discute. O Neymar é um grande jogador, ninguém tem dúvida disso. E não me passa pela cabeça que esse comportamento dele, tanto lá no Barcelona como lá na Arábia Saudita, no Santos, nem tanto. Ele tem se comportado da forma negativa. Por quê? O Neymar, para mim, se jogar 20 minutos, meia hora na seleção brasileira, bota no banco, põe ele no banco, ou inicia jogando, ou resolve para entrar no jogo depois. Como eu já ouvi um comentário, mas o Neymar, ele não tem condição física hoje de enfrentar os jogadores de Camarões, por exemplo, os jogadores da África, de um modo geral, da África. Ele tem habilidade, se tiver 70%, 80% bem fisicamente, pode ir. Discordo do João Paulo de que estão querendo fazer. Não tenho essa impressão e não tenho essa percepção sobre que estão querendo levar o Neymar. Eu até acho. Se ele for, eu acho até que se ele for, é um jogador para não ser utilizado 90 minutos de jogo, porque ele não aguenta isso. Agora, tantos jogadores vão, e eu vou me abster de dizer aqui a qualidade de vou dizer que foi chamado várias e várias vezes, que era o Jesus, Gabriel Jesus, tá bem? Que eu não sei o porquê. O empresário dele é do Ronaldinho. Pois é, eu não sei o porquê ele foi tantas vezes convocado. Não coloca, leva o Neymar 20 minutos, meia hora. Nós não vamos levar, são 23, nós não vamos levar para botar o Neymar no banco. Mas por que não? São 11, alguém vai ficar no banco. São 23, Will, mas 3 são goleiros, então na realidade são 20. Pois é, 3 são goleiros, 20, são 11, não vão ficar 9 no banco. Doutor, mas tem o seguinte. Então vamos esperar. Bem? Espera, eu acontece. Daqui a pouco a gente vai falar aí a convocação, mas essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Levar o Neymar, a seleção já vai sem um jogador. Quem é que iria no lugar do Neymar que ele estará tomando a vaga, caso o primeiro jogo que o Neymar entrar em campo, o adversário vai tirar ele. Eu também sou dessa opinião. Porque sabe que vai. Eu discordo. Sabe onde é que está a bicheira? Não, eu discordo só de uma coisa. Vai ser tipo aquele jogador que tirou ele naquela Copa anterior. O Zúñiga. Deu uma. Deixa eu te falar aqui, o problema do Neymar não é se ele é bom ou se ele é ruim. O Neymar é um excelente jogador. Só que nos últimos 6 anos, ele não foi capaz de fazer 4 partidas seguidas. Porque eles pegam ele. Peraí, não. E ele não fez 4 partidas seguidas
O Roy foi jogador e eu fui amador a vida inteira. Quando você está 100% fisicamente, você não machuca. Não machuca, cara. O cara vem. Ontem o cara não machucou o Matheus porque ele está 100% fisicamente. Se fosse um cara que tivesse bichado, tinha quebrado. Tinha. Tá? Ele está jogando sequência, tem uns 30 jogos de sequência. Se fosse um cara que tivesse com a musculatura flácida, tinha quebrado. E o problema do Neymar para mim é esse. Tanto é, cara, o Ancelotti foi lá ver ele jogar, ele não foi jogar, cara. Por quê? Tem uma coisa aí. Bom, professor, que isso, hein? Fluminense terceiro. Tem que comprar uma camisa nova, tá falando aqui, ó. É o Adão, lá do Rio de Janeiro. Adão, você é o cara. Só de você mandar essa pergunta pro Fluminense aqui, obrigado, abraço. Olha, o Zubeldia, ele está fazendo um bom trabalho no Fluminense. Eu fiz uma crítica para ele, que eu falava que o Fluminense parece time de botão. Você já notou? Ninguém sai da posição. Uma vez ou outra ele troca os dois pontos, mas o resto fica todo mundo do mesmo jeito. Mas esse esquema posicional dele, parece que os jogadores gostaram, Roy. E todos que entram lá tentam corresponder. É aquilo que você falou, os caras compraram a ideia. Exatamente. Entendeu? No São Paulo ele tinha muito problema na hora do mata-mata. Vamos ver o Fluminense na hora dos mata-mata. Mas o Adão, eu acho que o Zubeldia está conseguindo um plantel que quando ele mexe não cai. É um plantel balanceado. Pois é, mas agora vamos dar uma paradinha aqui, porque nós vamos passar para você aí a escalação aí, a convocação, nem escalação, não é a convocação aí da seleção brasileira. Vamos lá. Boa tarde, obrigado, boa tarde a todos, bem-vindo a todos na casa da CBF. Empezamos con a lista, empezando por los goleros. Alisson, Liverpool. Bento, Al-Nassr. Ederson, Fenerbahce. Defensores, Alexandro, Flamengo. Bremer, Juventus. Danilo, Flamengo. Douglas Santos, Zenit. Gabriel Magalhães, Arsenal. Ibáñez, Al-Ahly. Leo Pereira, Flamengo. Marquinhos, PSG. Wesley, Roma. Mediocampista, Andrei Santos, Chelsea. Casemiro, Manchester United. Danilo, Botafogo. Fabinho, Al-Ittihad. Gabriel Sara, Galatasaray. Atacantes. Curiosos, ¿eh? Hendrik, Lyon. Gabriel Martinelli, Arsenal. Igor Thiago, Brentford. Luis Enrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Rafinha, Barcelona. Ryan, Bournemouth. Vinícius Júnior, Real Madrid. Obrigado.
Pois é, meu amigo, aí, né, agora a gente vai dar o que falar essa lista aí. Olha, eu achei que alguns aí iam ser convocados e não foi. Mas nós estamos chegando ao final do nosso programa. Fica aí a sua opinião, né? Se você quiser mandar a sua opinião para nós aí, o que achou aí dessa convocação do Ancelotti. Embora que isso aí é um amistoso, e ainda tem muita água para correr daqui até a convocação final, né? Mas eu vou começar lá, encerrando lá com o meu amigo o Roy Lacerda, e ele aproveita e aí, essa lista aí, mais ou menos o que você esperou, não? Como sempre, certo? É a mesma ladainha. São aqueles que já foram convocados, uma ou duas surpresas, porque não é definitiva ainda, certo? Agora vou dar uma de pitoniza aqui para a bancada. Roy Lacerda afirma: 3 jogadores já estão convocados para a Copa. O goleiro Alisson, o zagueiro Danilo e o maior centroavante que o Brasil já teve, Richarlison Pombo. Podem cobrar. Grande abraço. Vai mandar um abraço pro Bala? Nando Bala, que está contentíssimo com o seu Vitória, que conseguiu ganhar no Internacional dentro de casa, e continue nos assistindo, apesar de ter perdido o campeonato do Bahia, mas repetiu a dose, né? Começou ganhando o Bavi, perdeu o campeonato, começou ganhando o Bavi do Brasileiro e deixou empatar. Mas se vingou em cima do Colorado Internacional. Nando Bala, grande abraço, continue conosco. Eu, ao contrário, eu acho que já a lista do Ancelotti já previa aí umas 15 pessoas. Esses 15 jogadores estão. Como sempre, na minha opinião, o terceiro goleiro do Brasil devia ser o Fábio. Mas nunca vai o Fábio, né? Então, os jogadores convocados, eu acho que tem que fazer de tudo para corresponder. As surpresas, como sempre existe em qualquer lista de seleção brasileira, foram aquelas de sempre. E vamos esperar os amistosos para ver se essas surpresas correspondem. E se esses aqui, que o nosso doutor deu uma de pitoniza aqui, nosso amigo Roy, vamos ver se eles correspondem também, né? O Pombo marcou bom, parece que foi ontem, viu? Doutor, bom, tirou até o óculos, você viu? Doutor, os internautas vão verificar aí dessa constatação, dessa lista anunciada pelo Ancelotti. Já era de se esperar que dos 23 convocados, muitos já faziam parte previamente dessa lista. Outros, como nós vimos aí, são nomes de novidade. Mas de um modo geral, eu discordo um pouco do nosso companheiro Roy Lacerda em relação ao Richarlison, o Pombo. Acho que para a Copa, até concordo com ele em relação ao Alisson e em relação para a Copa ao Danilo, mas em relação ao Richarlison eu tenho as minhas reservas para a Copa. Nesta relação da divulgação ontem da convocação, aí é outra coisa, tá bom? Grande abraço a todos. Olha, e eu vou fazer o seguinte, eu concordo com o Roy Lacerda. Esse Richarlison, o empresário dele é forte. É forte, mas ele vai ser convocado. Você não levaria o Fábio. Aliás, você levaria o Fábio. E eu levaria o Thiago Silva, que é um cara, né,
O Roy me deu uma olhada ali de lado, assim, a hora que eu falei no Thiago, que eu até assustei, viu, doutor? Pensei que fosse o Tiago Galhardo, lá de São João del Rei. Meu amigo, é isso aí, o nosso Tribuna do Esporte volta semana que vem com muitos assuntos aqui sobre o esporte brasileiro. E nós vamos falar aí sobre o final candango, tá bom? Um abraço, até a próxima.